Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus, dia 25 de abril de 2025, iniciando aí mais uma live, a chave mestra. Vou estar iniciando esse tempo aqui, hoje eu vou estar abordando Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Eu estive aí na quarta-feira com a apóstola Silvia Piragini e a gente falou da armadura do Espírito Santo, da armadura de Deus. Foi um tempo muito precioso, essa live tá salva aí no meu perfil. Se você quiser assistir, pode assistir também lá no meu canal, no YouTube, que chama Chave Mestra, Rita Balbino. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, como falou ao nosso coração quando nós fizemos essa live. Um tema bem legal, bem interessante. Hoje eu vou estar dando aqui uma pincelada no assunto, né? Porque a apóstola já falou bastante, mas eu queria também trazer um outro lado, né? Dos textos, uma outra direção. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mas eu quero estar orando, né, apresentando ao Senhor esse tempo. Eu já estou aí finalizando a carta aos Efésios, acredito que quarta-feira será a última live, ainda abordando Efésios, e depois, em nome de Jesus, eu vou estar tratando de outro tema, que logo eu vou estar aí falando, né, e comunicando, compartilhando aí com vocês. Mas eu quero estar apresentando a Deus esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor essa live, todo esse tempo, todo o assunto que vai ser abordado. O Senhor é aquele que conhece todas as coisas, o Senhor é aquele que sabe das necessidades da sua igreja, das pessoas que estarão assistindo essa live. Eu peço, Senhor Deus, que ainda que eu tenha preparado algo, que o Senhor mesmo fale, que o Senhor mesmo se revele aos corações nesta manhã, trazendo discernimento, clareza da Tua palavra, Senhor. Que os Teus filhos possam entender a Tua palavra e possam receber direção e orientação do Senhor para aquilo que eles precisam no dia a dia, para aquilo que eles precisam nas decisões que eles têm que tomar, da maneira que eles têm que se comportar. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós entendemos que precisamos da Sua palavra, precisamos entender, precisamos que o Seu Espírito revele a Tua palavra ao nosso coração. Senhor, onde quer que essa palavra for, onde quer que ela chegar, que o Teu nome seja honrado, glorificado, que o Teu nome seja exaltado através da explanação da Tua palavra, Senhor. Que vidas sejam tocadas pelo Teu poder, que vidas sejam alcançadas, curadas, libertas, que haja uma resposta, Senhor, sobre a vida daqueles que estarão assistindo, que haja uma transformação, que haja alinhamento, porque nós sabemos que para Ti nada é impossível. Então age, Senhor, poderosamente, Senhor, sobre a vida daqueles que estarão assistindo, tanto agora quanto depois, Senhor. Onde quer que essa live for, quem quer que assista, que ouça, Senhor, que haja o derramar do Teu Espírito sobre essas vidas, Paizinho, e que haja transformação, que haja mudança de vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Glória a Deus, ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o majestoso, o glorioso, o soberano, o lindo, o santo, aquele que é digno, aquele que é justo, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Que Ele seja poderosamente engrandecido e que haja um grande mover de Deus sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que é importante para nós. Em nome de Jesus, que o nome dele seja honrado e glorificado para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bora lá, gente, vamos começar aqui, né, em Efésios capítulo 6, verso 10, bom dia, bom dia. Vamos lá, eu vou ler aquela versão NVT, então ela é um pouquinho mais simples e fica um pouquinho mais claro, né, como a apóstola Silvia trouxe numa versão mais tradicional, eu vou trazer uma versão mais simples. Diz assim, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder.
Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Bom dia. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Olha só como fica tão claro nessa versão, né? Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar esta mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Glória a Deus. Eu gosto bastante dessa versão, ela é bem simples, bem clara, né? E às vezes você já leu tantas vezes, né, naquela versão mais tradicional. Então é legal você ler uma versão diferente para que você também possa meditar, né, com mais clareza naquilo que o Senhor está falando conosco. Olha só, quando Paulo fala, né, da armadura, eu gosto muito desse texto, porque ele lembra que ele estava preso, que tinha um soldado romano que acompanhava o Paulo constantemente ali numa casa. Nesse momento ele está preso numa casa. E esse soldado está constantemente. Então eu entendo que o Senhor fez o quê? O Senhor, Espírito Santo, ele trouxe a revelação desse revestimento que nós temos, que vem do alto, poder de Deus para a nossa vida, para enfrentar as guerras, as batalhas. Então Paulo faz uma analogia com aquela roupa, com a vestimenta do soldado romano. Então ele vem trazendo para nós esse exemplo tão legal, tão claro, tão simples, né? Então, esse desafio de busca desse revestimento é para toda a igreja, gente. Isso não é só para os líderes, só para os pastores, para os intercessores, não. Esse revestimento é para todos os cristãos. Todos os crentes têm a mesma autoridade, o mesmo poder, porque é o mesmo Espírito. Não é um Espírito maior, um Espírito menor, não. É o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que entra na vida daquela pessoa que acabou de se entregar para Jesus é o mesmo Espírito que está em mim. Então, esse desafio da busca desse revestimento é para todo cristão. Bom dia, paz do Senhor. É para todos os filhos de Deus. E um dos grandes desafios da igreja é discernir entre a batalha espiritual e as dificuldades pessoais, individuais ou sociais. Como você sabe que você não está inserido numa batalha espiritual? Como você sabe que tudo que você está enfrentando não tem uma potencialização maligna? Como você discerne essas coisas? É um desafio. É um desafio para mim e para você isso. Do contrário, crentes individuais e grupos tornam-se muito facilmente desviados, lutando com adversários humanos, ao invés de lutar através de oração contra o poder invisível do inferno. Queridos, olha, eu vou ser ousada em falar uma coisa para você. Eu acredito que raramente as guerras que a gente enfrenta não têm uma potencialização maligna. Porque nós estamos vivendo dias tão difíceis em que a atmosfera que nós estamos vivendo, ela está tão contaminada, né? O inimigo, ele está com tanta fúria, até porque eu entendo que os sinais apontam para quê? Apontam para a volta do Senhor Jesus. Então, o inimigo está com pressa. Quantos mais ele puder levar com ele, esse é o prêmio dele.
Então a gente está lidando com uma atmosfera diferente nos nossos dias. Sempre foi difícil? Sim, sempre foi difícil, mas os dias de hoje as coisas estão muito diferentes. Então você e eu, o grande desafio para nós é o quê? É discernir quando nós estamos inseridos numa batalha espiritual. A Bíblia diz, Jesus falou, né, que em João 10:10, que o inimigo, o diabo veio para matar, para roubar e destruir. Tudo que está dentro desse contexto de morte, de roubo e de destruição, tem a ação do inimigo. Então nós precisamos, muitas vezes nós estamos lutando contra pessoas, muitas vezes nós estamos combatendo pessoas, gente, mas não deveria ser o nosso alvo. O nosso alvo é entender que essa situação que eu estou vivendo, ela está debaixo de uma influência maligna, então eu tenho que guerrear ela com as armas de Deus. Eu só vou ter vitória com as armas de Deus. Se eu quiser usar a minha perspicácia, a minha inteligência, o meu poder de responder bem as questões ou a minha força física e ir para cima da pessoa e socar a pessoa, não vai resolver meu problema. Porque é uma guerra, é uma batalha espiritual. Satanás, ele quer tirar você do foco, ele quer te levar para o território dele. Olha, você pensa num jacaré. Quando a pessoa tá lá na beira do lugar, da água lá, do lago, sei lá, do rio. Em que território ele é mais forte? É na água. O que ele faz? Ele pega a presa dele que tá ali na beira do rio e puxa para dentro da água. Satanás quer nos levar para o território dele, porque no território dele ele é mais forte. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. É verdade, pastor Djalma. As pessoas estão assim com os corações endurecidos. Elas não conseguem discernir que elas estão sendo influenciadas. E como eu estava dizendo, o inimigo quer levar a gente para onde? Para o território dele, onde ele é mais forte. É um território de morte, de destruição, de roubo. Você, de acordo com tudo que nós temos estudado aqui em Efésios, você está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E muitas vezes nós saímos desse lugar e vamos guerrear as nossas guerras. Não, querido, você guerreia lá de cima. Você guerreia com as armas que Deus te deu. Ó, irmãos, não esquece de enviar essa mensagem aí para alguém. Usa o aviãozinho aí, envia para algumas pessoas. Se ela não conseguir assistir agora, ela assiste depois, né? Regiões celestes, recorda algumas antigas referências. Eu quero ler esses textos com vocês. Primeiro, recursos espirituais disponíveis para a igreja. Está lá em Efésios 1:3. Eu quero ler isso com vocês. Vamos lá. Efésios 1:3. Há recursos disponíveis para mim e para você nas regiões celestiais. Olha o que diz o texto. Diz assim: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pôr na outra versão, peraí. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, há bênçãos nas regiões celestiais que já estão delegadas para mim e para você. Esse é o nosso território de guerra. Lá, nas regiões, nós guerreamos de lá. Você não pode descer para o nível do adversário e querer vencer. Se você usar as armas dele, você já perdeu. Você tem que usar as armas de Deus. E essas bênçãos, elas estão ali nas regiões celestiais, que é o lugar que Cristo nos estabeleceu, assentados com ele. Então, a igreja precisa se apropriar desses recursos espirituais que foram delegados por Jesus à sua igreja lá na cruz do Calvário. Ele liberou para a igreja. O poder de Cristo sobre o mal, Efésios 1:21. Olha só. Diz assim: agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse século, mas também no futuro. Eu vou ler o 22 também. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja.
Jesus tem poder. Jesus é vencedor invicto. Muitas vezes nós estamos guerreando nossas guerras sozinhos, sem Jesus. Estamos batendo boca, estamos brigando, estamos com raiva, estamos irados. Mas, gente, Jesus tem poder para resolver toda a questão, todas as guerras, toda e qualquer situação. Eu preciso entender o meu lugar nessa situação e me apropriar daquilo que Jesus já liberou para mim, usar o nome dele, a autoridade que ele me deu e não aceitar a ação do adversário. Outra coisa, 3, a igreja a igreja estando assentada, junto com o seu Senhor ascendido. Olha que lugar de honra. Efésios 2:6. Vamos ler lá. 2:6 diz assim: pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Olha que lugar de honra que Jesus te deu. Que lugar precioso que ele nos deu, irmãos. Mas muitas vezes, porque nós não entendemos essas verdades, nós saímos desse lugar que Jesus nos levou a assentar-se nesse lugar, nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Nós saímos de lá e a gente vem guerrear as nossas guerras no nível humano, no nível natural, sendo que nós estamos equipados com poder, com autoridade, com o nome de Jesus, com a autorização dele para guerrear a maneira dele. E o último tópico, a vontade do Pai de apresentar sua sabedoria através da igreja para frustrar os poderes do mal. Eu vou te falar uma coisa, Efésios 3:10 diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja. Grifa na sua Bíblia aí, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes eu tenho uma impressão, gente, que papai está fazendo assim: vai lá, igreja, vai lá, Rita, faz desse jeito que eu vou surpreender o meu adversário, mostrando a minha multiforme sabedoria, mostrando a minha criatividade, o meu poder de agir e dar vitória para o meu povo. Mas muitas vezes, irmãos, nós não reconhecemos isso e não damos oportunidade para que o Espírito Santo opere através das nossas vidas, porque nós insistimos em ficar apegados à nossa maneira de guerrear, à nossa maneira de enxergar as coisas. Irmãos, nós precisamos abrir mão da nossa mentalidade humana, carnal, e que nós aprendemos há tantos anos nesse mundo, nessa terra, de que quem vence é sempre quem é mais forte, que os melhores argumentos sempre terão um lugar de honra, que se a pessoa me fez mal, então eu tô certa, é isso que importa, queridos. Não é nada disso. Toda vez que a gente faz isso, a gente arranca a justiça de Deus, que é Jesus, que é a própria pessoa de Jesus, e veste a justiça própria. E aí nós não temos vitória, e aí nós não avançamos, e aí nós não conquistamos nada, não alcançamos os domínios que Jesus tem para nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Jesus está às portas. Será que você vai para a glória sem experimentar as grandiosas coisas e ações que Deus tem para fazer na sua vida, através de você? Através da igreja onde você está inserido, onde você está inserida? Não, querido, você precisa experimentar o que Deus tem para você. Você precisa experimentar a multiforme sabedoria. Essa multiforme sabedoria de Deus não deveria surpreender a mim e a você. Ela não é para surpreender a sua igreja. Porque a igreja tem o Espírito de Jesus Cristo nela. É para surpreender o adversário. É o inimigo que tem que ser surpreendido, envergonhado e derrotado, em nome de Jesus. Essa passagem anuncia a designação corporativa da igreja para orar contra o conflito, a fim de que o mal regrida e a vontade de Deus avance. Eu tive uma experiência essa semana, acho que foi na quarta-feira.
Aqui eu com as minhas guerras, que todo mundo tem, né? E eu estava aqui na minha casa fazendo as minhas coisas e de vez em quando me vinha não era uma visão, mas vinha uma imagem na minha mente. E eu via os insetos. Você já percebeu alguns insetos que eles se fingem de mortos quando eles percebem que estão sendo ameaçados? Eles paralisam, viram estátua assim, ficam quietinhos ali. E o Senhor me fez lembrar disso por várias vezes no meu dia. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas por que eu tô pensando nisso agora, né? Senhor, o que será que o Senhor quer ministrar ao meu coração me trazendo essa memória? Ainda pensei, nossa, eu preciso dar uma pesquisada, entender o que é isso, eles fazem isso por quê, né? É uma proteção ou é uma forma de se defender? E fiquei pensando nisso, mas depois, no final do dia, eu entendi, sabe? Que o Senhor estava falando comigo. Ele estava falando, olha, você, às vezes, você tá ficando assim. Você finge de morta. Finge de morta, fica paralisada, não faz nada, finge que não tá vendo. Queridos, nós precisamos usar a autoridade que Jesus nos deu, como eu acabei de relatar aqui, Efésios 1:3, Efésios 1:21, Efésios 2:6, Efésios 3:10. Escreve o texto aí para mim, esses textos que eu falei. Eu e você precisamos usar essa autoridade. Tem momentos que é para usar a autoridade. Não é para fingir de morto, não é para fingir de morta, não é para fingir que não tá vendo, é para resolver. Primeiro botar o inimigo para correr, fazer ele sair, bater em retirada e ir embora. Você não tem domínio aqui sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde. Sai, em nome de Jesus. A palavra do Senhor também diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes ele prepara toda uma trama. Parece um quadro, gente. Parece tudo muito verdadeiro, muito real aquilo, mas é tudo uma fantasia. É uma nuvem de engano. E quando você repreende, sai e você passa a enxergar tudo claramente. Então nós precisamos usar a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. A armadura e roupa de batalha do soldado romano do século I, a metáfora militar, pretende nos mostrar que agora estamos engajados em uma batalha ativa. Toda batalha espiritual que é combatida hoje e é vitoriosa somente ao se apropriar da provisão da cruz e o sangue de Jesus. Colossenses 2,15. Quero ler com você esse texto. Colossenses 2,15 diz assim, desse modo, quem que fez isso? Jesus desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ele despojou principados e potestades. Ele os envergonhou ali na ressurreição dele. Levou cativo o cativeiro. Então, nós não podemos, queridos, ficar submetidos a uma situação que o Senhor não foi o Senhor que está fazendo. Uma coisa, irmãos, é quando Deus ele permite que a gente entre num processo de correção e o próprio Deus está nos mantendo numa correção, está ali porque quer nos ensinar, porque quer edificar, quer levar a gente para um nível superior, um nível maior, quer nos dar uma promoção espiritual. Então, a outra coisa é quando você está debaixo de uma opressão, debaixo de uma ação maligna. Nós, como igreja, precisávamos ser muito bons para discernir esse tipo de coisa, para discernir contra quem nós estamos lutando, qual é a nossa guerra. Nós precisávamos muito disso. Olha só, a fé pessoal que se posiciona contra o mal. Eu e você precisamos ter uma fé poderosa, uma fé que vence o mundo. Qual é a nossa vitória? É a fé que vence o mundo. Uma fé pessoal firmada na palavra, nas escrituras, firmada naquilo que Jesus já fez pelas nossas vidas, porque nós temos um testemunho, nós temos uma experiência com o Senhor. Essa não é a primeira guerra que você enfrenta, essa não é a primeira batalha que você passa. Você já venceu muitos gigantes, muitos valentes.
Você já venceu muitos ursos, muitos leões, como Davi. Essa não é a sua primeira batalha. Então, essa fé precisa ser levantada no seu coração e ela precisa brilhar nessa hora. Você precisa crer. A oração agressiva que assalta as fortalezas demoníacas são duas facetas distintas e complementares da vida espiritual. Muitas vezes a gente tem uma amiga aqui na nossa igreja, na Ramá, que às vezes ela contava, brincava com a gente, falava, hoje eu estava orando na minha casa, eu comecei a discernir que aquilo era uma ação maligna, eu catei a minha vassoura e fui dando ordem para Satanás sair, falei, sai daqui em nome de Jesus. Eu achava muito engraçado isso, mas é verdade, muitas vezes nós precisamos tomar uma atitude, ter uma ação, né? E agressiva contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios porque estão agindo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Manda sair. Isso também faz parte da vida cristã. Isso também é um posicionamento que eu e você precisamos saber que é nossa obrigação fazer isso. Você não precisa ficar se sujeitando, gente, a tudo e a tudo que acontece como se fosse uma coisa simples, como se fosse uma coisa natural. Essa passagem inteira fornece mais apoio a essa perspectiva. Ficais firmes. Firme. Entenda o que Deus te chamou para fazer. Entenda qual é a sua posição. Quem é Jesus na sua vida? Jesus mora dentro de você e está vindo um monte de situação contra você que está te deixando assim, ó, para baixo. E Jesus está onde, gente? Jesus é o que para você? É Ele que está fazendo isso? Jesus faz isso, gente? Jesus estabeleceu um relacionamento comigo e com você de família. Nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso amado. Ele não vai te colocar, Ele não te chamou para um relacionamento de escravidão, de opressão, de vergonha, de humilhação, que o tempo todo você vai ficar assim. Presta atenção no que está acontecendo. Significa manter agressivamente na retaguarda ou manter-se à frente, opor-se, lutar. Todo esse contexto está falando disso. Ou você está na defensiva, e tudo bem, tem momentos que a gente tem que estar na defensiva, usando o escudo da fé, que é o instrumento de defesa, levanta o escudo, se protege atrás dele. Mas tem momento que você tem que se opor, tem momento que você tem que ir para cima e atacar através da espada do Espírito. Por isso que você tem uma espada. Você não tem só um escudo, você tem uma espada. A espada é uma ferramenta de ataque. Você vai com ela, em nome de Jesus. Você tem que estar engajado ativamente nesse combate e permanecer inabalável depois de ter feito tudo, depois de vencer essa guerra, essa batalha. Você tem que ser inabalável. É nesse nível que Jesus quer nos levar. É nesse ponto que Jesus quer nos levar. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho sido provada nisso que eu tenho pregado, que eu tenho trazido aqui. Não são palavras jogadas ao vento que eu estou falando para você. É verdade. É verdade. Você precisa se apropriar dessa autoridade. Você precisa entender que não adianta você fingir que você não está vendo. As coisas estão acontecendo e você precisa tomar uma atitude. Você precisa agir. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que essa situação está acontecendo dentro da minha casa, na minha vida? Por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo com a tua igreja, Senhor? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que minha vida financeira está assim? Muitas vezes o inimigo vai entrando, vai tomando domínio de alguns lugares e nós não botamos ele para correr, porque nós é que somos donos do território. Nós é que somos donos da nossa vida e nós somos responsáveis pela nossa família. Então você precisa entender que você tem que estar engajado nessa guerra. Não adianta fingir de morto. Isso não vai mudar nada, pelo contrário, só vai dar poder para que o inimigo se aproprie de mais territórios, de mais lugares. Você e eu precisamos manter a firmeza depois de uma batalha ativa, ficar firmes, permanecer firmes. Significa tomar posição para a próxima batalha, porque é uma atrás da outra, não tem trégua.
A gente precisa estar pronto. Tem descanso? Tem. Tem. O Senhor nos dá um tempinho de descanso, Ele prepara, nos dá condições, e aí a gente tem uns dias assim de renovo, de fortalecimento. Mas você tem que estar pronto. Esse é o grande alvo, é estar pronto para tudo, qualquer tempo, qualquer momento. Não se distraia, não perca o foco. Paulo nos adverte a colocarmos toda a armadura de Deus para enfrentar as forças do mal. Nossa luta não é contra as forças físicas, mas contra os poderes invisíveis, que claramente definiram níveis de autoridade em uma esfera de atividade real, embora invisível. Irmãos, o reino das trevas está todo pronto, organizado, cada um na sua esfera de ação. E a igreja, muitas vezes, você já viu um monte de formiga e você joga água assim e elas se espalham toda? A igreja muitas vezes está assim, espalhada, distraída, esqueceu contra quem ela está lutando. Esqueceu que tem um adversário bem organizado para guerrear contra nós. E olha, irmãos, Deus, ele é organizadíssimo. Deus é um Deus de ordem. Coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem o seu ministério, o seu chamado, coloque em ordem o seu modo de andar, de falar, as suas decisões, as suas ações, porque tudo isso vai cooperar para que você saiba agir, que você saiba como se mover. Paulo, entretanto, não nos adverte apenas contra uma estrutura claramente definida no domínio invisível. Ele nos instrui a adotar toda a armadura de Deus, para mantermos uma posição de batalha contra essas estruturas satânica e invisível. Toda a sua armadura não é somente uma proteção passiva ao enfrentar o inimigo, deve-se usá-la ofensivamente contra essas forças satânicas. Você tem os seus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Você tem couraça da justiça, você tem cinturão da verdade, você tem o escudo da fé, você tem o capacete da salvação e você tem a espada do Espírito. São ferramentas que Deus coloca em nós para nos proteger, mas também nos habilitar no momento que for necessário, em que haja uma ofensiva, um ataque, a gente está pronto. Quando nós pecamos, quando nós insistimos no pecado, partes da nossa armadura ela cai, ela fica desajustada. Muitas vezes nós perdemos partes da armadura no caminho. Muitas vezes você está guerreando e está sem couraça. Então tudo que acontece você fica ferido, você fica magoado, você fica chateado. Porque alguma parte da tua armadura está fora. Muitas vezes o cinturão é onde deve ficar todo o armamento, as balas ficam ali, né? O que acontece? Ele tá frouxo, desajustado, ou tá apertado demais que você não tá suportando caminhar com aquilo apertado. Você entende como é importante você se colocar diante do Senhor e perguntar: Espírito Santo, por que tô tendo tais pensamentos? Por que a minha mente fica tão confusa, Senhor? Em nome de Jesus, alinha o meu capacete da salvação, Senhor. Se ele está desajustado, se ele está quebrado, Senhor, me dá outro capacete, Senhor. Ajustado na minha cabeça, me protegendo a minha mente, os meus pensamentos. Então, nós precisamos, irmãos, entender o porquê que Paulo escreveu isso aí. Se funcionou para o Paulo, funcionou para a igreja de Éfeso, vai funcionar para mim e para você. Observe a diretriz final de Paulo: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no verso 18. Portanto, a oração não é tanto uma arma, ou mesmo uma parte da armadura, mas é a maneira através da qual entramos na batalha em si, e o objetivo pelo qual estamos armados. Quer dizer, a oração, a batalha, acontece quando oramos. As batalhas são vencidas através das orações. As orações, elas trazem sobre nós o revestimento que nós precisamos. A armadura, ela é usada nas orações, quando nós oramos, quando nós intercedemos. Então, eu e você precisamos nos apropriar disso, irmãos. Quanto menos você ora, você está desprovido de poder.
porque você não está usando as ferramentas que Deus colocou em você. A oração está na batalha em si, sendo a palavra de Deus a principal arma empregada contra Satanás durante nossa luta. Então, oração e palavras são fundamentais para a sobrevivência do cristão. Cristão que não ora, cristão que não lê Bíblia, irmão, você está fadado a falir. Você não vai conseguir ir muito longe. O enfoque de toda batalha espiritual é definitivamente a abertura de portas. O que está fechado na sua vida? O que está fechado para sua família? O que está fechado para você, para sua saúde, para o seu ministério? Colossenses 4:3, quero ler com você. Colossenses 4:3 diz assim: orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Eu quero ler numa versão mais antiguinha. 4:3 diz assim, deixa eu ver onde começa aqui. No 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Quer dizer, Paulo precisava que a igreja de Colossos orasse para que Deus continuasse abrindo portas para que ele pudesse pregar a palavra do Senhor. Querido, muitas vezes você precisa ministrar algo na sua família, na sua casa. Não estou falando de ministrar, de você pegar a Bíblia e pregar, não. Eu estou falando de ministrar na convivência. E você percebe que as portas estão fechadas, que os familiares, aquela pessoa não te recebe, não recebe o que você fala. O que você precisa fazer? Você precisa orar. Você precisa clamar ao Senhor. Eu quero ler também 1 Coríntios 16:9, falando de que a toda guerra está também no abrir de portas, porque você está guerreando para que as portas se abram. 1 Coríntios 16:9 diz assim, aqui: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, o que você faz quando você discerne que há muitos adversários? Você ora, você clama a Deus para que as portas sejam abertas, para que você tenha oportunidade. Você ora para que o Senhor te dê a possibilidade de entrar naquela situação e poder socorrer as pessoas e poder ajudar as pessoas. É na oração. E é na oração que toda a batalha está acontecendo, que as guerras estão acontecendo. Quando você clama, quando você ora, quando você pega o texto bíblico e começa a orar pela sua casa, pela sua família, esses textos mesmo que eu falei aqui. Efésios 1:3, Efésios 1:21, Efésios 2:6 e Efésios 3:10. Você pega esses textos, ore para você. Você está usando a palavra como oração. Então, é importante que você entenda isso, que você se posicione, sabe? Não fique distraído, não fique alheio ao que está acontecendo. E eu quero falar rapidinho aqui, só mais um pouquinho. Deixa eu ver. Nós devemos ali no verso 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o quê? Com o cinto da verdade. Como eu já falei um pouquinho do cinto, o cinto não pode estar frouxo. O cinto é onde fica as balas, é onde ficam as ferramentas, as armas, tudo fica ligado. E é interessante que há um tempo atrás eu fiz um estudo sobre isso e o pastor que ensinava, ele falava que toda a armadura é ligada no cinto, todas as outras peças. Então, se o cinto estiver frouxo, se o cinto estiver apertado demais, o que vai acontecer? Você não vai suportar ficar com a armadura e você não vai conseguir guerrear. Quem consegue caminhar muito com um sapato muito apertado, um sapato frouxo? Então a armadura ela foi feita para mim e para você na sua medida, no seu modo. O Espírito Santo sabe o que você precisa, quais as guerras que você enfrenta, então ele te deu uma armadura apropriada para você. Ela precisa estar completamente ajustada. Então a primeira arma que Paulo fala aqui, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça.
Como eu falei, essa coraça não pode estar desalinhada, ela não pode estar quebrada, ela não pode estar furada. Toda vez que você mesmo se defende, toda vez que você abre mão da justiça de Deus para usar a sua justiça, a justiça própria, você tira a couraça da justiça, deixa no canto e veste a couraça da justiça própria. Deus não vai te defender, Deus não vai te proteger se você agir assim. Então, se revista da couraça da justiça, a prontidão do evangelho da paz, calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você tem botas específicas, sapatos específicos para as guerras que você enfrenta. Esse sapato tem que estar ajustado, alinhado. Você não pode estar descalço. Você não pode estar aí sem a proteção dos seus pés, porque senão você vai furar seus pés, você não vai conseguir ir longe. Se as botas da preparação do Evangelho da Paz não estiverem alinhadas, ajustadas, não estiver tudo em ordem. Toma cuidado como você anuncia a palavra, como você anuncia as verdades que Deus tem revelado para você. Tem que ser em paz. Tem que ser na paz de Cristo. Não pode ser no meio de confusão, de intrigas, porque você anula o testemunho. Você faz as pessoas desacreditarem naquilo que você está falando. Se você está falando uma coisa e está vivendo outra, elas não recebem a sua mensagem, elas recebem a sua mensagem como uma mensagem enganosa, mentirosa. Talvez nunca mais elas vão querer receber nenhuma mensagem do Evangelho através de outras pessoas por causa daquilo que elas têm visto em você. Então toma cuidado. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha só. As setas estão vindo, você levanta o escudo da fé, se protege, é um escudo da fé. A seta inflamada vem ali e quer mostrar para você, quer falar com você que a coisa é de um jeito, sendo que a palavra diz que é de outro. O que você faz? Você levanta o escudo da fé e fala, assim diz a palavra do Senhor. Eu não preciso temer nada, porque o Senhor me deu um espírito de ousadia, de intrepidez. Sai medo em nome de Jesus. Você está entendendo? Você tem que combater esses dardos inflamados com a palavra, com o escudo, proteger, você se protege através do escudo da fé. A fé no Senhor Jesus te garante paz, te garante vitória, te garante proteção, te garante a presença do Senhor com você o tempo todo. E aí ele fala no verso 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, que guarda sua mente, seus pensamentos, como eu já falei. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem em todo tempo. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Recentemente a gente fez aqui um jejum, lá baseado no livro de Neemias. E eu achei tão interessante que em todo o tempo Neemias está orando. Todos os capítulos têm pequenas orações dele. E que ele fala, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te, Senhor, dessa situação. Lembra-te, Senhor, de mim, como eu agi, o que eu fiz. Todo o tempo, queridos, orem. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Se permita que o Espírito Santo te conduza no tipo de oração que Ele quer que seja gerado dentro de você. Seja súplica, seja uma intercessão, seja uma adoração. Se permita que o Espírito Santo te conduza em todo esse processo. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, orando pelos outros, queridos. Ai, pastora, tô com tanta luta, tô com tanta guerra, não consigo orar por ninguém. Irmão, não é nessa direção. É aí que você ora pelos outros. É aí que você abençoa os outros. Porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua causa. Deus está cuidando da sua vida. Então ouse. Abençoe outros. Ore por outros. Socorra outros. Ajude outros. Ok? E aí ele faz um pedido, pessoal, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Gente, quem é Paulo, hein? Quem é o Paulo? E ele está pedindo para que a igreja ore por ele, para que ele continue falando a palavra destemidamente. O cara estava preso,
o cara não estava livre como eu e você, o cara não tinha oportunidade de fazer uma live como essa. E ele estava pedindo, orem por mim, para que eu continue anunciando destemidamente a mensagem, que eu cumpra aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Você percebe como a mente de Paulo era completamente livre e aquelas cadeias não puderam prendê-lo, não puderam impedir que ele continuasse fazendo a obra do Senhor. Irmãos, ele escreveu isso estando preso. E aí, nós vemos aí depois as saudações finais, né? Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Eu amo as saudações finais, porque eu vejo como Paulo, ele é uma pessoa que entende como era importante para que a igreja soubesse o que estava acontecendo com ele. Então, ele está sempre dando satisfação, ele está sempre explicando onde ele está, o que ele está fazendo. As pessoas muitas vezes não gostam de dar satisfação, não gostam de prestar contas, mas nós vemos Paulo em todas as cartas, falando do que está acontecendo, onde ele está, como ele está, e abençoando os irmãos, abençoando a igreja. Queridos, isso é uma vida de humildade. Muitas vezes o que está oculto no nosso coração é uma raiz de orgulho que não permite que a gente dê satisfação, que a gente preste conta para os nossos líderes, para os nossos pastores, para o nosso esposo, os filhos para os pais. E essa raiz vai crescendo e ela vai também se revelar lá na igreja, lá no ministério, no meio do povo de Deus, infelizmente. Mas nós não vemos isso na vida de Paulo. Nós vemos que Paulo está sempre informando aos irmãos o estado dele, o que está acontecendo, o que ele está vivendo. É extremamente humilde, pede oração, Ore por mim, para que a porta que me foi aberta permaneça, que eu consiga anunciar. Olha, eu aprendo muito, tenho aprendido muito com esse tempo, com essas lives e também com a oportunidade de estar estudando a palavra de Deus aqui com você. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero fazer uma oração de encerramento. Quarta que vem vou ter aqui uma pessoa muito especial comigo que nunca esteve nessa live. Algumas pessoas da Ramá conhecem ela de muito tempo. A minha prima Maria, pastora Maria, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Boa Esperança, vai estar aqui comigo. Já era para ela ter vindo, mas ela precisou passar por uma cirurgia, aí não deu certo. Mas agora ela vai estar aqui comigo na próxima quarta, eu estou super animada por isso, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E eu quero fazer uma oração e depois quero encerrar, ok? Passei bastante da hora aí, olha, quase 1 hora de live, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta manhã, por tudo que foi compartilhado aqui, Senhor. Aquilo que eu não fui capaz de estar falando, de estar compartilhando, eu peço que o teu Santo Espírito continue ministrando aos corações dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor continue trabalhando lá no íntimo deles e trazendo, Senhor, o alinhamento necessário que eles precisam, Senhor, para esse tempo e para tudo que eles têm enfrentado. Senhor, que os teus filhos permaneçam firmes, inabaláveis, Senhor, inabaláveis. Que eles sejam maduros, cheios do Espírito Santo, Senhor. E que o teu nome seja honrado na vida deles, Pai. Para aqueles, Espírito Santo, que têm lutado as suas guerras de maneira natural, de maneira carnal, Senhor. Traz o arrependimento, traz o alinhamento necessário para que esse teu filho, essa tua filha, possa entender a sua vontade e se posicionar de acordo com aquilo que o Senhor quer. Que eles usem toda a autoridade que o Senhor já deu para cada um deles, ali, através da cruz do Calvário, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Bom dia para vocês, bom final de semana. Em nome de Jesus, hoje tem reunião de homens e mulheres lá na Ramá, Domingo nós temos Jeová Nissi, vai estar com a gente aí, trazendo uma peça super legal, falando aí de guerra, gente, de batalha, inimigo invisível. Quem é esse inimigo invisível, hein? A entrada é franca, começa às 10 horas da manhã,
né? Você está convidado para participar, tá bom? Deus te abençoe, bom final de semana. A paz.